O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamou ao vivo após ser traído pelo velho aliado. Ele abandonou sua postura dócil em relação a Lula, ao reclamar da iniciativa do governo petista de obter uma vitória no tapetão no Supremo Tribunal Federal, contra a prorrogação da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento. Essa medida atropelou o Congresso e suspendeu uma lei aprovada no Parlamento, o que prejudicará 17 setores da economia e alguns municípios. Além disso, a decisão foi obtida por meio de uma liminar, concedida pelo ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, apenas um dia depois de Pacheco ajudar o governo a evitar a derrota na derrubada de vetos. Veja o choro de Pacheco, que se sente traído. Hoje pela manhã nós reunimos os técnicos do Senado Federal, consultores legislativos, tanto da área legislativa quanto de orçamento, a Advocacia Geral do Senado, para poder debater os termos dessa nova ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que tramita agora no Supremo Tribunal Federal. Recebi também hoje a visita e participou conosco o líder Efraim Filho, que é o autor do projeto que culminou na Lei 14.784 de 2023, que é da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores e dos municípios, justamente para que nós pudéssemos fazer uma análise, tanto do seu ponto de vista técnico quanto do seu ponto de vista político, em relação a esse assunto que, de fato, surpreendeu a todos, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo, de discussão e de busca de alinhamento entre o governo federal e o Congresso Nacional. No ano de 2023, aprovamos um sem número de projetos para a sustentação fiscal e orçamentária do Brasil. Projetos como a alteração do regime fiscal e do arcabouço fiscal, como lei complementar, um projeto que disciplina as decisões do CARF na linha do que foi a proposta do governo federal, um projeto referente à tributação de offshores e também tributação de fundos exclusivos, um projeto de tributação das apostas esportivas, não é? E mais ao final do ano, uma alteração no regime de subvenções através da medida provisória 1085, também aprovada. Tudo isso, no final das contas, representou uma realidade para o Brasil que é importante todos conhecerem, uma realidade de arrecadação nos primeiros 3 meses do ano de 2024, muito além do que foi a arrecadação nos primeiros 3 meses de 2023. Um incremento de quase 80 bilhões de reais a mais de arrecadação em 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. 8,36% a mais, já descontada a inflação. E esse foi um trabalho da Câmara dos Deputados, um trabalho do Senado Federal, um engajamento muito forte em casas em que o governo não tem maioria, justamente para que pudéssemos proporcionar uma arrecadação que fizesse frente aos gastos públicos e a proposta e o planejamento do governo para o Brasil. E é incrível agora nós nos depararmos com uma situação, inclusive espelhada numa petição da Advocacia Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios. É preciso analisar agora, do seu ponto de vista técnico, essa ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que se assenta numa premissa. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Portanto, esse requisito invocado pela Advocacia Geral da União
como descumprido para justificar o acolhimento de uma ADI, não procede, está materializado no processo legislativo e nas demonstrações que nós faremos ao Supremo Tribunal Federal, através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta, ou seja, a lei obedeceu o artigo 113 da ADCT. E mais além, o próprio governo federal, que hoje alega inconstitucionalidade, articulou esse assunto através de medida provisória, agora através de um projeto de lei de urgência constitucional. Nunca se falou em inconstitucionalidade antes. Agora, se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. Aliás, o que o Brasil precisa, de fato, nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso, então, ter uma ampla discussão sobre, agora, gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Rodrigo Pacheco estendeu a mão para o presidente da República e foi apunhalado enquanto abraçava Lula.